é cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ele falou assim, ai, estão escolhendo o prefeito Mirim, acho que eu vou ser. Falei, ai filho, será que vai ser você? Não sei, né? Aí foi ele que, né, que a professora escolheu. Bem, este jornal é um jornal datado de outubro de 1968, era na verdade um boletim informativo editado pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, né? Está aqui o nome do jornal. E aqui embaixo é uma foto de um momento bastante marcante para mim. Essa foto aqui foi momentos depois da minha posse, né? E foi a primeira pessoa que eu recebi, o prefeito de São Bernardo, o senhor Higino Batista de Lima, foi a primeira pessoa com quem eu conversei, com quem eu recepcionei ali na minha mesa, e foi talvez o momento mais marcante da minha posse, né? Ele assinou o livro posteriormente, e aqui estavam, além do meu secretariado, né? Estava também a minha mãe presente aqui no evento, e demais personalidades, né? Então foi um momento bastante marcante, né? Talvez o mais marcante da minha posse. Meu nome é José Roberto Domingos Campana, eu tenho 60 anos de idade, sou natural de Veracruz, Paulista, estado de São Paulo, e vim para São Bernardo no início dos anos 60, mais precisamente em 1963, e aqui estou até hoje, em São Bernardo do Campo. As minhas lembranças de São Bernardo daquela época são boas. Era uma cidade muito boa para se morar, uma cidade que praticamente totalmente horizontal, né? Não tínhamos edifícios, era uma cidade com uma boa condição de vida. Eu tinha assim amigos mais restritos ao ambiente escolar, né? E também alguns amigos de rua, assim, de casa. Mas eu tinha brincadeiras daquela época, era carrinho de rolemã, era papagaio, peão, bola. Mas eu não era muito eu sempre fui mais voltado para o estudo, tinha mais disciplina nesse aspecto, não ficava muito na rua brincando, né? Que era um hábito da criançada daquela época, né? A TV já existia à época, né? Mas não era ainda de domínio de todos, né? E basicamente era a TV que a gente tinha, não tínhamos outros meios de diversão como temos hoje, informática, etc, né? As escolas, embora estaduais da época, tinham uma diversidade muito grande de passeios, né? Culturais, teatros. Isso foi realmente uma fase importante, né? Fizemos um passeio com um promovido pelo professor de educação física, que conhecia a parte da serra aqui. Fomos a pé, né? Caminhando, conhecendo os lugares. Foi um passeio também bem interessante, que eu me lembro assim de momento. Eu cursava já o 4º ano primário. Naquela época tínhamos o primário, 4 anos, depois o ginásio, mais 4 anos, e depois o colegial, mais 3 anos, né? Então eu estava exatamente cursando o último ano do primário. A minha professora de saudosa memória, dona Maria de Lourdes Bim Fagian, e a professora Liette Barreiros Julião, que foi minha professora no 3º ano primário, né? Pessoas inesquecíveis na minha vida. Estávamos em 1968 e a escola Dr. Baeta Neves, o grupo escolar Dr. Baeta Neves, né, foi escolhido para fazer uma seleção entre os alunos de todas as séries,
para ser eleito um prefeito mirim que iria inaugurar a Cidade Cidade das Crianças no ano de 1968. Nos reuniram num auditório da escola e foram feitas várias entrevistas com vários alunos, foi feita seleções, né? Seleções por classe, depois foram afunilando até chegar a um grupo de pessoas. Essas pessoas foram marcar um dia concentradas nesse auditório e lá foi feita uma entrevista final e eu tive a felicidade de ser escolhido, né, entre todos os alunos da escola para representar a escola como prefeito mirim da Cidade das Crianças. Eu trouxe para casa a notícia com bastante alegria, mas sem saber o que realmente me aguardava, né, o que seria ser prefeito mirim da Cidade das Crianças, né? E aí posteriormente eu me lembro bem que houve um preparo para isso, desde da roupa, né? Os detalhes com a roupa, e essas duas senhoras professoras, minhas professoras da época, né? Tiveram uma participação assim decisiva nisso, me orientaram, tinha que ter o terninho, tinha que ter a gravata, tudo em ordem, né? Isso também foi marcante para mim, né? Ter a primeira vez vestir um terno, né? Já como prefeito mirim, fiquei sabendo que tinha um menino que tinha sido o meu antecessor, prefeito mirim, inclusive ele esteve na minha posse, né? Ele foi prefeito mirim da Cidade das Crianças, mas numa edição feita na antiga prefeitura de São Bernardo do Campo, ou seja, no antigo local da prefeitura, em que hoje é a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Então foi na Biblioteca Monteiro Lobato. A posse foi lá, tinha uma semana de gestão mais ativa. Então, durante essa semana, a gente foi todos os dias para lá. Tinha alguma coisa de palestras das quais eu participei, que eu não me lembro sobre o que eram. Tinha concursos de culinária das mulheres, e aí elas chamavam a gente para experimentar as coisas que elas faziam, era eu. E tinha os secretários. Aí foi marcado o dia que seria a inauguração da Cidade da Criança, né? Eu não me recordo, se eu não me engano foi em outubro de 1968, dia 10, não tenho certeza, mas acho que foi dia 10 de outubro de 1968. E aí fui conduzido até a Cidade das Crianças, né? Eu não me lembro, algum membro da prefeitura na época, né? E lá estava, né, nesse dia da inauguração, desde a entrada da cidade, a inauguração da Cidade da Criança foi na entrada, e estavam presentes o senhor Gino Batista de Lima, o prefeito municipal de São Bernardo do Campo à época, né, o candidato vice dele, Jaime Franchini, as respectivas esposas, e outras personalidades. Tinha um professor também de renome na cidade, Dr. Escobar, se eu não me engano, não me lembro muito bem o nome dele, e, dentre outras personalidades, né? E foi uma solenidade realmente marcante, porque nós fizemos a inauguração ali na entrada, a ruptura da faixa, né, da cidade, adentramos e fomos até com um monte de pessoas, né, várias pessoas acompanhando, e fomos até a porta do meu gabinete. Ali na porta do gabinete, eu fiz o discurso de posse, e esse discurso foi elaborado. Eu me lembro bem que treinei bastante para esse discurso. Ele foi elaborado pela minha professora, Maria de Lourdes, né, Pinfagian. Eu ia, inclusive, à casa dela treinar esse discurso, entonação de voz, etc. Essas professoras foram marcantes também nessa fase da minha vida, né, de forma muito especial. E aí foi feito o discurso, ali, entramos no gabinete e ali fiquei recepcionando as pessoas nesse primeiro dia, né? Foi uma coisa, algo totalmente inusitado, né? Tudo era novidade, né? Cada minuto vivido era uma emoção diferente, né? Eu tinha os meus secretários, tinha a secretária do prefeito, né? Estavam todos ali presentes. E era interessante observar a chegada das pessoas, né, que vinham ali. Então me apresentavam: esse aqui é fulano, esse aqui é cicrano, essa aqui. Então para mim era
aquilo virou uma certa rotina, né? E eu estar ali sentado numa mesa, numa escrivaninha, numa sala muito bem decorada, uma sala com vários detalhes, né? Isso tudo me encantava, né? Era realmente parecia um sonho. Durante o meu mandato, né? Eu era convidado a participar de alguns eventos, vários eventos inclusive participei, alguns deles até recebi homenagens, né? Como por exemplo, havia no Baeta Neves uma bandinha, famosa bandinha na época, né? Lá do próprio grupo da escola onde eu estudava, e essa bandinha era organizada pelo professor maestro Irineu, não me recordo o sobrenome dele, e essa bandinha ela viajava muito para vários lugares, né, se apresentando, e eu me lembro que eu fui uma vez com a banda, com a convite do maestro da banda, participei de uma apresentação deles na antiga TV Record em São Paulo, fui também aqui na Caixa d'Água de São Bernardo, um jantar em homenagem a um membro da banda, né? E nesse evento eu recebi uma medalha pela minha candidatura, pela minha eleição. E também fui em alguns comícios eleitorais, né? Do Jaime Franchini, candidato à época a prefeito. O local ali na Vera Cruz, onde ela estava estabelecida, anteriormente foi feita uma novela chamada Redenção, e essa novela foi filmada, não sei se toda lá na Cidade da Criança, né? Na cidade, né? Redenção, mas é uma novela que era levada ao ar pela antiga TV Excelsior, Canal 9, que eu me lembro ainda como criança, assisti essa novela. E da estrutura, eu não sei te precisar se foi remodelada, mas foi mantida, pelo menos até onde eu sei, os principais locais da cidade, né? Como a igreja, a própria prefeitura, onde foi meu gabinete, era a prefeitura na época da novela, a estação de trem, né? Que também foi mantida durante a Cidade da Criança. Então todas esses locais da cidade, né? Os clássicos locais, igreja, praça, prefeitura, estação do trem, foram mantidas, né? Eu não sei se remodeladas de alguma forma ou não. E então era assim a cidade, ela foi mantida dessa forma, e eu sei que na época da Cidade das Crianças tinham as casas, não eram só paisagens, né? Eram realmente casas, né? A igrejinha, por exemplo, tinha sino, você adentrava a igreja, era tudo real. Os brinquedos eram brinquedos simples, né? Mas eram os brinquedos que tínhamos na época, de melhor, né? Balanços, aquelas rodas, aquelas pontes, não sei exatamente o nome, enfim, tinham muitos brinquedos. A área da cidade, o parque era muito grande, né? É muito grande, ainda é a mesma, creio eu, até hoje. Então tinha diversos brinquedos repetidos. A cidade ali é toda arborizada, né? Ainda é hoje, preservada. Então era um lugar muito gostoso para as crianças se divertirem. O ingresso era gratuito, né? Então realmente tinha uma frequência muito grande de pessoas. E no meu dia a dia eu fazia o seguinte: eu continuava obviamente estudando. Eu estudava naquela época no período da manhã, e isso me lembro bem que foi uma fase algo marcante também. Eu chegava da escola, almoçava, fazia algumas coisas, me preparava já, colocava o meu terno, tomava meu banho, colocava meu terno e me preparava para ir para a Cidade das Crianças. E vinha na época um carro da prefeitura me buscar em casa, já tinha previamente marcado, né? E ele me levava, depois me trazia no final do expediente. Chegando lá no meu gabinete, eu ficava lá à disposição de receber pessoas que
que visitavam, o público em geral e esporadicamente algumas personalidades, né? Como, por exemplo, se eu não me engano, um domingo, eu recebi várias missas de não sei se estaduais, internacionais, eu não me lembro bem. Foi uma comitiva muito grande que veio. Então eu recebi essas personalidades, né? Algumas sentavam-se ali ao lado da minha mesa, ficavam conversando. Havia na minha mesa um livro de presença, né? Esse livro não sei se existe hoje, mas era a assinatura das pessoas. Ele foi inaugurado pelo prefeito, né? O senhor Egídio Batista de Lima. E depois foram as pessoas que me visitavam e iam assinando esse livro também, né? E ao final do expediente, como criança que eu era, né? Aí fechava a cidade e a gente brincava um pouquinho. Eu, os meus secretários, o pessoal, e a gente, até a hora de ir embora, a gente ainda brincava um pouquinho ali na cidade, nos brinquedos, né? Mas isso mais no final depois do expediente. Não sei, meus amigos, né, os mais próximos, videntes assim, eu não me lembro muito bem da manifestação dele, mas era de alegria, né, sempre, e me tratavam sempre como prefeitinho, até depois de muito tempo, né, eu falava, o prefeitinho. Então isso pegou essa forma carinhosa, diria até, de me chamar, né, o prefeitinho das crianças, o prefeitinho. E inclusive eu recebi uma homenagem na minha posse, né, muito bonita, que foi um troféu que foi eu fui agraciado pelos alunos e professores da minha escola, né, um troféu muito bonito, homenagem dos colegas do primeiro período do primeiro grupo escolar Dr. Baeta Neves ao prefeito mirim José Roberto Domingos Campana, São Bernardo do Campo, 10 de outubro de 1968. Esse troféu, inclusive, desde a minha posse, estava sobre a minha mesa, né? E lá ficou até ele ser quebrado. Ele foi quebrado por um colega, o meu vice-prefeito da época. Logicamente, foi algo assim totalmente involuntário, né? Foi um acidente, né? Mas aí depois os professores, os alunos repuseram o troféu com uma réplica não, um outro troféu exatamente igual, né? Eu fui prefeito da cidade das crianças a partir do mês de outubro de 1968 e o meu mandato durou apenas, acho que, não sei precisar, mas uns 2 ou 3 meses, no máximo isso, né? E a minha presença na cidade das crianças era diária. Ok, isso foi bem interessante, né? Porque eu já estava numa outra idade, num outro momento bem distante da minha vida, né? E eu trabalhava e um dia fui surpreendido com uma ligação de uma pessoa, não me lembro quem. Até fiquei imaginando o que seria, né? Fazendo perguntas sobre a prefeitura, o prefeito mirim, se era eu mesmo, a pessoa com algum cuidado me ligou, fazendo algumas perguntas. Aí me identifiquei, identificamos o assunto. E aí ela disse que estavam para dar posse ao segundo prefeito mirim da cidade das crianças e que para posse precisaria ter o antecessor, que no caso era eu, o primeiro prefeito mirim, para transmitir a posse para esse prefeito. E aí eu aceitei, foi feito um sábado, se eu não me engano, foi feito um evento lá da transmissão da posse, anos depois da minha estada lá na cidade da criança, né? Também quando eu fui prefeito, parece que ficou um tempo sem ter ninguém. Então aquilo foi foi até um marketing para a cidade, alguma coisa assim. E no dia eu lembro que foi um Landau me buscar, aí foi um motorista mesmo, parou na porta de casa, me pegou lá em casa, aquela coisa mesmo de abrir a porta, entrar atrás e tal. Aí nós estávamos lá embaixo, entramos no palco, daí quando começou a cerimônia o palco subiu e eu fiz um discurso, eu lembro que eu falei eu não lembro o que eu falei, mas eu lembro que eu fiz um discurso, o próprio prefeito também, nós hasteamos a bandeira. E depois era o dia a dia, eu lembro que eu tinha que, acho que 1 ou 2 vezes por mês, no mínimo eu tinha que estar lá, alguma coisa nesse sentido. Bom, depois dessa fase, a vida seguiu normalmente, né? E completei o colégio, fiz os 3 anos de colégio, ingressei na Faculdade de Direito aqui de São Bernardo do Campo, né?
me formei como bacharel em Direito e depois como advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje, atualmente, né, depois me casei, tive 2 filhas, Natália e Camila. Hoje tenho 2 netos, né, o Gabriel e Felipe. Olha, sem dúvida foi uma fase marcante, sempre será na minha vida, né? Porque ainda muito criança, um evento dessa, eu chamaria até dessa magnitude, né? Algo muito diferente, por tudo que eu vi, por tudo que eu vivi, né? Então foi algo que até hoje eu tenho o prazer de dividir, de contar para os amigos, para as minhas filhas, para os meus netos, né? Então me honrou bastante, né? E essas pessoas que também me ajudaram, especialmente as professoras, né? Como disse, tenho um grande carinho, um grande apreço até hoje. Não sei, creio que não são vivas, né? Mas me lembro muito bem disso, que, lógico, uma criança não tinha noção de como se conduzir, como se portar, e elas foram minhas orientadoras e sou muito grato por isso também, que fizeram parte da minha vida. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-lo. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar.